Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou Adriana Polizel e aqui comigo está uma pessoa muito especial, é a Viviane Laviano. Vivi, seja muito bem-vinda. A Viviane, ela é líder do Ministério de Oração aqui da igreja. Ela tem duas meninas, a Manu e a Helena. Ela é casada com o Ademir, ele é músico aqui também na nossa igreja. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, um tema parece simples, gente, mas tem muita coisa para falar, porque é sobre oração. E aí a gente pensa, puxa, mas oração, será que dá pano para manga? Dá, né, Vivi? Oi, como dá? Pois é, eu queria que você se apresentasse, quem é você, quanto tempo você está aqui na igreja? Meu nome é Viviane Laviano Toledo, né? Tô aqui na igreja já fazem, olha, quase 20 anos já, hein? Eu conheço a EBPV há muitos anos e a minha vida tá misturada com a história da EBPV, né? E eu entrei no Ministério de Oração através de uma necessidade pessoal. E muitos chegam à oração por isso, uma necessidade pessoal. E aí começa a história com o Ministério de Oração, Ministério de Intercessão e tudo que a gente tem feito ao longo desses anos. Então, é um assunto que parece simples, mas gera muitos questionamentos, dúvidas, principalmente, e se? Né? O e se? Sim, tem muito a ver na oração. A gente vai falar aqui daqui a pouquinho, mas queria que você falasse um pouquinho sobre o ministério. Quanto tempo existe? O que vocês fazem? O Ministério de Oração da igreja, desde que eu cheguei, existe, já passou por algumas pessoas, né? Foi formado por uma mulher muito querida aqui da igreja, que ela veio a falecer, e aí passou por algumas pessoas importantes também daqui da igreja, inclusive a Wanda, a mulher do pastor Hugo, foi a que me sucedeu antes de eu me tornar líder. E hoje o Ministério de Oração é um ministério que tem aberto um pouco mais das suas mãos, né? A gente tem trabalhado em cima de 3 pilares, principalmente, né? O servir através da oração os pastores e os líderes. Então, nós trabalhamos efetivamente em orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, nas suas solicitações ou pedidos, tanto ministeriais como pessoais. O segundo pilar é a oração pelos ministérios e pelos voluntários. Então, a gente sempre se reúne, sempre que podemos e temos quórum para isso, a gente vai orar com o pessoal nos ministérios, vamos nas salas de escolas bíblicas, vamos com o pessoal do apoio, e em todos os ministérios a gente está fazendo isso. Esse ano a gente vai ser mais efetivo ainda. E o terceiro pilar é orar pelos membros, que vem através das caixinhas de oração, dos pedidos de oração, vem através de pessoas que vão nas salas de oração, né? Então, são esses 3, eu falo que são os 3 pilares do nosso ministério. Tá, então quer dizer, você não trabalha sozinha, né? Não. Tem muita gente envolvida aí. Glória a Deus, não. A gente começou em poucos, eu me lembro que a gente se reunia, quando eu comecei no Ministério de Oração, era uma salinha bem pequena e não passava de 5, 6 pessoas. E graças a Deus, hoje nós estamos alcançando mais do que 40 pessoas no ministério. E o desejo do nosso coração é que toda igreja abrace oração, porque todos são chamados para orar. Mas a gente entende que existem pessoas chamadas para interceder, que é um pouco diferente, né? Então, mas é um ministério que tem abraçado a igreja, é um ministério para a igreja, nós servimos a igreja. Tá. E assim, uma perguntinha bem básica, né? O que afinal é a oração, Vivi? Olha, a oração, ele é falar com aquele que te criou, falar com o seu pai, né? Temos tantas teorias sobre oração, tantas igrejas falam coisas diferentes, mas o que eu tenho visto e eu tenho acompanhado muita gente de oração também, é exatamente isso, é você falar sem restrições, sem preocupações, sem medos, com aquele que te criou. Se você está falando com aquele que te criou, você está trocando uma ideia simples, conversando com o seu pai. Isso para mim é oração, né? E desmistifica esse medo das pessoas às vezes de orar, né? E todo mundo pode orar. Sim. Né? Todos nós somos chamados a orar. Jesus não é um mandamento, não temos um mandamento 12º, ore, não.
Ele falou, quando orares. Quando ele falou no Mateus 6, quando orares, quer dizer, você vai orar. Você vai ter um tempo que você vai orar. E eu vou escutar. Então, todos nós somos chamados para orar. E você acha que a oração é o quê? É um hábito? É uma disciplina? O que seria? A oração está entre as disciplinas espirituais, né? Ela é uma disciplina junto com jejum, junto com adoração, comunhão, meditação. Tem várias disciplinas espirituais. A oração está neste meio, mas além disso, a oração é o único acesso que você tem para falar com Deus, né? Então, além de ser uma disciplina, é um desejo próprio do ser humano de estar com aquele que te criou. Então, a oração é muito mais do que eu preciso acordar todo dia 5 horas da manhã para orar. É você saber que o seu Pai está à sua disposição para ouvir o que você tem para falar. Então, vai além de uma disciplina. É mais um ensejo do seu próprio coração em buscar a presença do seu Criador, né? Mas será que vale a pena, assim, tirar um tempo para fazer, para orar, sim. tipo, só de manhã, ou antes de dormir não é muito recomendável, né? Mas assim, de repente de manhã, todo dia, porque daí vai criando aquela rotina mesmo. Não, isso é verdade. Eu lembro que quando eu comecei com esse desejo mesmo, ser intencional na oração, não é todo dia que você fala, eu estou com muita vontade de orar e vou orar, não. Tem vezes que o seu coração tá cansado, você tá preocupada com tantas coisas, você não consegue entrar na oração e se concentrar mesmo. Então, quando você tem uma rotina, se você tem uma disciplina, se você colocar todo dia 5:30 da manhã para você levantar para orar, eu prefiro orar pela manhã. É um horário mais silêncio para mim, eu consigo concentrar, minha cabeça ainda não tá cheia, então eu gosto de orar pela manhã. Mas encontrar um momento no seu dia mais tranquilo seria essencial para você orar. Não dá para você orar, pelo menos para mim, eu vejo a maioria das pessoas no meio de uma construção, uma obra, né? Sua cabeça às vezes não vai estar ligada. Não digo que é impossível. Eu já vi muitos relatos de gente orando em lugares mais assim adversos. Mas você tirar um momento, ter uma disciplina ajuda bastante. Porque aí você se torna intencional, não somente quando eu sentir vontade. Sim, sim. Tem muito disso, né? Exatamente. E você acha assim, essa questão de orar no monte? Você acha que é válido? Isso é bíblico? Olha, eu fui muito. Eu lembro quando me converti, no começo da minha conversão, eu orei muito no monte, porque realmente lá é o esforço, sabe? Ele vai, para mim, hoje eu vejo que olhando para trás, era mais um esforço de ir para algum lugar e saber que eu vou ter um contato com Deus, vou ali olhar, ouvir a voz dele, do que orar. Né, efetivamente. Tem muita gente que eu não condeno nada, eu acho super bacana ir orar no monte. Mas é exatamente isso, é mais um esforço, né? É a preparação. É a preparação, né? É o tempo ali, né? Mas o nosso pastor, o Dimas, sempre fala, a oração que você ora no monte, você ora dentro da igreja ou no seu quarto, é o mesmo efeito. Sim, e falando nisso, assim, existe uma oração, a oração do pastor, por exemplo, ela é mais poderosa do que a minha oração, a sua oração? Porque tem gente que pensa assim, né? Eu tô precisando de uma oração, tô passando por um problema. Em vez da própria pessoa orar, ela vai pro ministério de oração, ela vai pro pastor, e ela mesma não ora. Aí tá muito ligado, a gente entende que é a fé da pessoa, né? Muitas vezes ela acha que ela não tem fé suficiente para orar. Ela não tem fé suficiente para receber a resposta de Deus, da oração dela. Então, ela acaba pedindo para alguém que ela... vai ouvir a oração dele. Isso é o intercessor. E eu acho super válido. Mas a oração que o Senhor deseja é a oração sincera. Então, por isso que se a pessoa também orar com o coração sincero, eu tenho certeza que o Senhor escuta. É diferente, esse é o ponto. As pessoas acham que Deus só escuta quando tem a resposta da oração. O Senhor escuta todas as orações. Mas isso não quer dizer que a resposta vai vir. Do jeito que ela quer. A gente queria. Esse que é o ponto. E isso até a gente conversou um pouquinho antes, assim, e quando a oração não vem do jeito que a gente queria, né? No caso de uma cura de uma doença, por exemplo, a gente vai pedir pela cura. E quando não vem essa cura, não foi resposta de oração? Então,
A palavra de Deus fala que a resposta dele é o sim, o não e o espera. Então, o Senhor responde, ele sempre responde às orações. Lógico que no tempo dele. E os maiores questionamentos nós, como cristãos, é por que do não? Uhum. E é por isso que Jesus deixou na oração modelo dele, né? Seja feita a tua vontade. Quando a gente ora, a gente tem que entender, a gente pode fazer todos os pedidos de oração, mas a resposta final, a vontade final é a do Senhor. Então a gente tem esse coração consciente que nós estamos orando, estamos pedindo, mas a vontade final, a resolução final é do Senhor. Uhum. Então, o que basta para nós quando a resposta é diferente é ter um coração contrito e falar, Senhor, amém. Eu aceito a sua vontade. Uhum. Né? Às vezes a resposta da oração é o nosso coração sendo mudado, né? Amém. Não vezes. É o que a gente esperava, mas é o nosso coração sendo mudado, transformado, né? Até Jesus pediu para não ir para a cruz naquela oração dele. Se for possível, passa de mim esse cálice. Sim. Mas ele falou, mas que seja feita a tua vontade. Então, se Jesus também sabia que a resposta dele não ia ser da maneira que ele talvez pensasse, né? Mas ele aceitou seguir a vontade de Deus, né? Então, esse é o maior dos questionamentos do cristão hoje em dia. O porquê do não? Mas é porque o Senhor tem a vontade dele. E a gente tem que entender que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Sim, sim. E é engraçado, eu preparando aqui a pauta, eu vi que tem muitos livros que falam sobre oração, né? É um tema que as pessoas têm dúvidas, o que parece que tem um mistério, né, em cima desse tema. Ele a oração é muitas vezes estigmatizado e também elevado, né? Uhum. Antigamente, só quem podia rezar, orar, eram os grandes padres, né? A liturgia estava muito elevada, então até hoje as pessoas acham que só algumas pessoas podem orar, né? Chegam para mim e falam, ai, Viviane, eu posso orar? Eu falei, oxi, como não? Claro que pode, assim, você também tem acesso ao Pai, né? Mas falando de livro, e muitos teólogos, eu já li livros de todos os teólogos que você pode imaginar, grandes estudiosos, né, grandes oradores, e todos eles têm, lógico, a sua visão particular da oração. Mas se você quiser, para mim, me perguntar qual é o melhor livro que eu li, é esse livro, posso mostrar? Pode, um livro muito simples, chamado Nem Uma Hora, né, Larry Lee. O livro dele é baseado na oração modelo de Jesus de Mateus 6, o Pai Nosso, conhecido, famoso Pai Nosso. E ali é a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Então ali está toda a estrutura de uma oração. Então por isso eu gosto desse livro, porque ele pegou o ensinamento de Jesus e destrinchou. Porque na oração modelo a gente vê adoração, a gente vê exaltação, a gente vê a petição, a gente vê a entrega, né? Cada versículo da oração é um estágio, pode dizer assim, da oração mesmo que nós podemos ter, pessoal, né? Começar a oração com uma adoração, depois vinha a petição, depois vinha a liberação de perdão, né? Dentro da oração. Então, para mim, um dos melhores livros que eu li de oração é esse, porque ele destrinchou a oração do Pai Nosso. Acho que tem outros também, mas para mim esse aqui é o mais gostei. Eu vi que tem muitos livros falando sobre oração, e eu percebi também que não tem muito conteúdo digital, assim, não tem muitos vídeos que falam sobre oração. Porque não é de chamar muita atenção. Que oração coisa, né? Eu falo que a oração, ela não está no holofote. Porque mesmo Jesus falou, né? Os fariseus oram nos montes, chamando atenção, mas aqueles que o Senhor escuta mesmo é o secreto, né? Sim. Então não é muito holofote oração. Você pode ver que o ministério de oração não é um ministério que bomba. O ministério de oração não é um ministério que tem muita evidência durante o culto, alguma coisa assim, né? Porque realmente ele é um ministério desafiador
porque mexe com a nossa fé, o nosso eu, o nosso coração diante do Senhor. Uhum. E você falou aqui sobre orar em secreto, né? Eu até queria te perguntar sobre um versículo que é muito interessante, que fala, né? Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto recompensará. É Mateus 6,6, né? O que quer dizer exatamente, Vivi, essa questão do quarto? É o quarto o nosso quarto? Ou é o quarto o nosso coração? É o nosso íntimo? Para mim é os dois, porque para você realmente conseguir fazer aquela limpeza da sua mente e entrar na presença do Senhor, necessariamente você tem que estar num lugar mais tranquilo, né? Mais, assim, talvez quieto. Por isso que ele fala do quarto. Mas ele também fala da sinceridade, porque o quarto é um lugar onde você é quem você é. Você não tem que mostrar para ninguém. Ele estava comparando com o fariseu que estava orando diante de todo mundo. Então, quando você entra no seu quarto, ninguém vai te ver. Ali você pode ser quem você é de verdade. Então, ele fala muito de sinceridade, de você ser transparente diante do Senhor. E fala duas coisas, né? Fala do silêncio, que é muito bom, e da intimidade com o Senhor. Mas, se você me permitir, eu quero destacar, para mim, o mais lindo desse versículo é: entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que te vê. Você já prestou atenção que você está falando de oração e o Senhor vai te ver? Ele não vai te ouvir, ele vai te ver. Olha, é verdade. Porque todas as coisas o Senhor já sabe diante dele, né? Sim. Salmo 139 diz: antes mesmo de eu falar, o Senhor já sabe. Mas o que ele mais quer é ver você ali, disponível para ele. É verdade. E ele quer te ver. É uma das coisas mais lindas desse versículo. É verdade, lindo mesmo. Eu não tinha pensado nisso. Porque realmente a gente ora, mas Deus já sabe das nossas necessidades, né? Se fosse parar para pensar, a gente não precisaria pedir. Mas Ele quer que a gente peça, né? Ele quer esse momento de intimidade, né? De comunhão. Eu sempre lembro lá em Gênesis, Deus descia todo dia no jardim para falar com Adão. Então onde você está, Adão? Né? Ele queria ver Adão, ele sabia de todas as coisas, ele queria. O Senhor espera esse contato nosso, essa disposição nossa, né? De estar lá e ele nos vê. Então, eu sempre destaco isso em qualquer palavra que eu falo sobre oração. Muito mais do que você falar, o Senhor quer ver você e o seu coração disponível para ele. Sim, isso é muito lindo mesmo. E tem alguma oração, principalmente na Bíblia, mais poderosa? Porque eu fiz uma pesquisa também que me chamou a atenção, que a palavra oração, ela aparece mais de 100 vezes na Bíblia. Ou seja, é um tema, né, recorrente, muito importante. Tem alguma oração que chama a sua atenção? Oração poderosa. Eu conversei bastante sobre isso com várias pessoas, né? Sobre qual seria a oração mais poderosa. Ou o que é, né? Uma oração poderosa, né? E o que eu entendo da oração poderosa é a oração onde o nosso coração está totalmente livre diante do Senhor para que a vontade dele se cumpra. Porque o que é uma oração poderosa? Uma oração qual tem uma resposta que eu quero? Porque as pessoas falam de oração poderosa é o que? Eu orei e a resposta veio. Mas será que é isso que o Senhor diz como oração poderosa? O que o Senhor mais deseja é um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Será que é essa oração poderosa também? Ele quer ver o nosso coração ali diante dele, né, quebrantado e contrito, para que a vontade dele se cumpra. Então, para mim, a oração poderosa é que a vontade dele se cumpra em nós. Se a nossa oração se alinha à vontade dele, se torna uma oração poderosa. É verdade, né? É verdade. Então, para mim é isso. Agora, a oração para mim mais linda da Bíblia, que pode ser a oração mais poderosa também, é a oração que eu leio em João 17, né? É o próprio Jesus orando. E lá tem 3 fases. É Jesus orando por ele, orando pelos discípulos e orando por nós. E qual foi uma das últimas orações que Jesus falou aqui nessa terra? Orando por mim. Isso para mim é assim,
muito mais tocante do que palavras bonitas que podem ser faladas durante uma oração, né? Saber que Jesus orou por mim. E ele sabia que eu estaria aqui na terra, que ele precisaria ler as palavras dele, né? Sim. Então, a oração, para mim, mais linda da Bíblia é João 17. Tá, tem a oração de Jabes, ou Jabez, enfim, que fala-se muito, né? Tem até um livro, acho que 2 livros, né? Sobre isso, que é uma oração também que é muito destaque. Por que, Vivi? Que é uma oração que chama tanta atenção. Porque é uma oração no meio de uma história, né? Uma genealogia da Bíblia. De repente fala lá, tá em Crônicas. Fala lá, de repente Jabes foi o mais, não lembro a palavra, mas foi o maior destaque, né? Porque ele orou e Deus o abençoou. Como eu falei, a oração tem muito a ver com o seu coração. Ali Jabes orou exatamente o que estava no coração dele e foi sincero diante de Deus. Então essa oração acabou sendo famosa. E muitas pessoas oram e tem respostas. E amém. E assim, tem pessoas que oram e não têm a resposta. Sim. Então é do seu coração. Eu acho que muito mais do que você seguir um roteiro de oração, Deus vai olhar o seu coração. E trabalhando no ministério de oração, o que você tem de histórias, de respostas de oração? E também de respostas negativas também, né? Tem. Uma das coisas que eu mais fiquei feliz, né, para nossa igreja foi que durante a pandemia nós estivemos aqui todas as quartas-feiras orando no meio da pandemia, igreja fechada. E o que a gente mais orava, Senhor, guarda a nossa igreja. Guarda a nossa igreja, guarda a nossa igreja. E para a glória do Senhor, nós não perdemos ninguém para o Covid. Verdade. Ninguém. Isso foi assim, eu vejo ao redor de outras igrejas, não me gabando, mas vendo que o cuidado do Senhor e a resposta de oração guardou a nossa igreja, né? Teve pastores, o Emilson ficou internado, Sim. como a Renata falou no podcast. Então, e a gente sabia que o Senhor estava guardando os nossos membros, né? Teve pessoas próximas, parentes, mas não membro da nossa igreja, né? Isso foi uma resposta de oração muito, assim, gratificante para nós. E tem uma menininha chamada Helena. Que coisa mais linda. A mãe dela não, a bisavó dela faz parte do nosso ministério de intercessão, e ela ficou sabendo que essa menininha estava com, acho que o intestino para fora, né, e que não ia ter jeito, ou talvez teria que abortar, ou ela nascer com muitos problemas, com deformação e todas as consequências disso. E a gente se pôs a orar, eu peguei esse caso, né, porque eu tenho uma filha chamada Helena, você também. Eu também. E eu falei, não, Senhor, essa menina é do Senhor, e a gente guerreou em oração, e o Senhor respondeu. E a menina tá aí perfeita. Olha. Pra glória do Senhor, a menininha linda, agitada. As Helenas acho que é do nome, viu? São agitadas, ela sempre fala, é nossa irmã Leida, é uma bênção. E foi uma das respostas mais lindas, assim, porque a gente viu o cuidado do Senhor. Cada vez que a gente se orava, o médico falou, olha, tá entrando, o intestino tá entrando. Puxa vida. Foi bênção. Ai, deve ser maravilhoso, né? A gente vê, né? Porque pros médicos, ainda mais quando pros médicos dizem que não tem mais jeito, né? Não tem o que fazer. E a gente vê a resposta ao contrário do Senhor. Sim, sim. E como fazer, assim, colocar a oração na vida da criança, do adolescente? Acho que principalmente para criança, né? Que é difícil. Vamos falar com Deus agora, com o Papai do Céu, que elas não veem, né? Como que faz, hein, Vivi? Eu acho que uma das maiores formas de você ensinar alguém a orar é a pessoa te ver orando. Porque muito mais do que falar, as pessoas precisam te ver, você sendo o exemplo. Ainda mais as crianças que crescem pelo exemplo, né? Então, ver você orando, ouvir a sua oração. Eu oro muito com as minhas filhas e eu falo a minha oração. Elas até falam, mamãe, hoje foi oração de intercessor, né? Que ela é uma oração mais longuinha. E é muito bom ela ouvir, e ela entender que a oração está no nosso dia a dia. Ela vê, antes das refeições, a gente ora. Pequenos momentos, né? Os momentos de oração também podem ser pequenas situações bem rápidas, assim, que faz toda a diferença. E engraçado que você falou sobre ninguém ver, né? C.S. Lewis, eu li um livro de oração do C.S. Lewis, que é Cartas a Malcolm, e ele fala que a maior dificuldade realmente de você falar com Deus é você falar com uma pessoa que você não está vendo. Mas aí ele fala, né, que
nesse momento você precisa usar a sua imaginação. Então, é por isso que ele criou todos os livros de Nárnia, tudo mais, para criar, para fortalecer a imaginação da criança. Então, tem muita gente que gosta de orar e imagina Jesus sentado na cadeira do lado, né? Então, se você não consegue orar porque você acha que está sozinho no quarto, usa a sua imaginação. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui do meu lado, nessa cadeira. Tem gente, eu já vi grandes oradores, que eles sentam, ele fala, vou orar. Aí tem uma cadeira reservada para Jesus do lado. Olha, interessante. E ele senta. Billy Graham, se eu não me engano, fazia isso. Puxa. Senta aqui comigo, vamos conversar, pai. E também ajuda. Sim, com certeza. Principalmente para criança, porque precisa visualizar de certa forma. Eles né? são muito imaginativos. Olha, muito bacana. Boa dica. E com relação à intercessão, né? É um dom ser intercessora? Nós mulheres Como somos funciona? chamadas para ser intercessora dos nossos maridos, né? Então, já fica aí uma das muitas tarefas nossas. Mas me perguntam... Que não é que nem você. Como que você descobriu esse dom de ser intercessora? E não é todo mundo que é, certo? Não é... Para mim, eu entendo que não é o dom da oração. Algumas pessoas têm o dom da oração. Não, eu entendo que a intercessão, principalmente, porque o que é a intercessão, né? Vamos deixar aqui um parênteses. Intercessão é você orar por outra pessoa, pelo pedido da outra pessoa, né? Não somente orar, Deus abençoe ela, mas, Senhor, estou aqui pedindo por essa situação dessa pessoa. Então, é você ser o intercessor dela. Jesus é o nosso intercessor, né? Então, nós fazemos também um pouco do papel de Jesus, se assim podemos dizer. E, para mim, está muito ligado ao seu temperamento. Eu conversei esses dias com o pessoal da minha equipe e eles também entenderam isso. A intercessão está muito ligada à empatia. Sentir a sua dor. E tudo bem, tem gente que não é assim, tudo bem, e consegue orar. Mas eu acho que a intercessão, quando você se coloca, porque a intercessão é você se colocar no lugar de alguém em alguma situação. Sentir a dor, né? Sentir a dor. Então, sentir a dor, sentir alegria, sentir. Você, né, se coloca no lugar. Então, tá muito ligado à empatia, né? E não é todo mundo que é assim. Talvez seja por isso que as pessoas falam, eu tenho o dom da oração, eu tenho o dom da intercessão. Não, talvez porque você sente mais a dor do outro, né? Quando você faz aqueles seus testes de dons, se você é muito empático, se você se importa muito com a pessoa, você acaba sendo intercessor. É algo mais que automático, assim. Porque você quer ajudar de alguma maneira, nem que seja através da oração. Tá, mas então não é todo mundo que tem isso, né? Não, a gente percebe que não. Principalmente no Ministério de Oração, chegam muitas pessoas e a gente abraça, ora por ela, só que ela realmente não consegue desenvolver, né, para interceder pelos outros. Ela recebe a oração, é abençoada e fala, não, vou para outro ministério que se identifica melhor. E é assim normal, tudo bem, né? Mas a gente percebe que tem pessoas que têm esse chamadinha mais assim dessa compaixão. Arde, né, o coração. É aquela compaixão, sabe? De não deixar, né, sozinho. Tá. E o que você gostaria de falar pra gente usar aquela palavra, né? Desmistificar a oração, assim, pra gente realmente esclarecer, né? Tirar dúvida mesmo, para que a pessoa entenda a oração como algo simples, algo, né, do dia a dia. Tão fácil falar com Deus, né? Por que tem tanta coisa? Falando também ainda do C.S. Lewis, ele fala que por que muita gente não ora? Se tem muita gente que ora. E uma das principais, e eu também entendo isso, uma das maiores dificuldades de você falar com Deus são os pecados, né? Porque os pecados nos afastam de Deus. Sim. Então, se você sente que você é muito pecador, você acha que você não tem acesso a Deus, né? Então, o primeiro passo para você tirar esse medo da oração é você entender que se você confessar os seus pecados, o Senhor é poderoso para perdoar, né? Então, entrar na oração, começando por Senhor, me perdoa, né? Ali vai quebrando o seu coração, trazendo à memória algumas situações que estão te impedindo de você falar com o seu Deus. Então, a primeira coisa é você entender que todos nós somos pecadores, né? Sim. Então, se todos nós somos pecadores, todos nós precisamos constantemente pedir perdão. E quando a gente
pede perdão e a gente recebe o perdão do Senhor, a oração flui. Porque o nosso coração está limpo diante do Senhor, né? E Ele confirma na palavra dele. Se confessarmos, Ele vai nos perdoar. Uhum. Então, acho que é o principal desafio é reconhecer que somos pecadores e Confessar. Que aí eu acho que flui a oração depois disso, né? E o que mais você acha que ainda causa dúvida? Outras coisas que também pode atrapalhar a oração são nossos muitos afazeres, né? Nossas muitas tomadas de decisões. Tipo, não tenho tempo, agora eu não consigo, vou deixar para a noite. Muita gente fala que eu vou orar para quê? Eu vou resolver? Então, como eu falei hoje de manhã, né, numa reunião, o Senhor nos formou. Se Ele nos formou, Ele sabe exatamente, né? A palavra de Deus nos fala, busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é as demais coisas? Todas as coisas. Então, entender que quando a gente entrega todas as coisas para Deus, Ele vai cuidar. Indiferente se você for fazer alguma coisa ou não, né? Então também é isso, uma das coisas que mais as pessoas ficam assim, mas eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que esperar? Ficar sentada? Não, não é isso, o Senhor vai te trilhando no caminho para a resolução daquela situação, né? Então também é isso, entender que o Senhor te fez, né? Então eu acho que a oração começa muito no seu... mudança de mente, como diz em Romanos 12, não se conformeis com esse século, mas transformá-los pela renovação da sua mente. Quer dizer, muda a sua mente. Não, o Senhor está aqui, você está do meu lado. Senhor, perdão por meus pecados. Eu estou com essa situação. Eu não posso fazer nada, mas eu sei que o Senhor pode, entendeu? Essa interação com o Senhor e vendo Ele como algo próximo vai também tirando algumas barreiras da oração. Sim. Né? E mais uma coisa que eu vejo assim as pessoas querendo copiar modelos de oração, né? Lógico que, como você falou de Jabes, são orações que teve respostas, mas o Senhor espera um cântico novo seu, e um cântico é uma oração, né? Salmos é cheio de cânticos e cheio de oração, então o Senhor espera algo novo seu, algo vindo do seu coração. Então não precisa ter algo formal. Qual que é a oração que deu certo em relação ao emprego? Não, o Senhor espera de você, né? Ele sabe o que está no seu coração. Então, eu acho que esses 3 pontos. Primeiro, confessar os pecados, né? Tirar essa carga de que eu vou ter que resolver. E essa situação, né? Que o Senhor espera algo. Palavras vindas de você. Sim, não são aquelas palavras rebuscadas, né? Palavras bonitas, aquela oração longa de 1 hora, né? Não. Até assim, a gente fala de oração de intercessor, porque o Senhor, quando a gente começa a orar, o Senhor vem trazendo outros pedidos de oração, né? A palavra de Deus fala que Ele não faz nada antes que não conte para os seus profetas aqui na Terra, né? Então, o que é contar para os seus profetas? Exatamente isso, é Ele colocar nas orações aquilo que Ele deseja que se faça aqui na Terra. Então, eu tenho N histórias sobre oração que eu falo, isso, o Senhor primeiro Ele espera que a igreja comece a orar. Ele põe o desejo no nosso coração, né? Uma coisa que está acontecendo muito hoje é muitas casas de oração. Tem casas de oração, torres de oração, movimentos de ministérios 24 horas. Como assim, casa de oração? Que seria existe uma casa de oração que está há 20 anos contínuos. A oração e a adoração. Oração e adoração 24 horas, 7 dias da semana. Que é exatamente buscando do Senhor a revelação através da oração. Então são pessoas orando o tempo todo. Lógico, tem um rodízio, né? Mas é isso, tá acontecendo nunca antes na história da humanidade tantas pessoas parando muito tempo para orar. Muito tempo, assim, horas e horas. Como, por exemplo, aquele... recentemente na universidade, né, nos Estados Unidos, aquilo foi incrível, né? Isso ali é um movimento de oração que começou com uma oração, né? Começou com uma reunião de oração e virou tudo aquilo, gente. É isso aí, porque o Senhor, né? E aí é uma das coisas que eu acho mais lindo, né? Onde 2 ou 3 estiverem ali no meu nome, é a concordância. O avivamento, como falaram lá dessa universidade, não começa com uma pessoa.
começa com um grupo, junto, concordando que precisamos da presença do Senhor. E aí vem, né? Você pode ver as histórias dos grandes avivamentos, se eu não me engano, todos começaram em simples momentos de oração, uma congregação que começou a ter um tempo mais disponível para Deus, e ali começou grandes avivamentos, e na oração. E foi nos Estados Unidos, por que será, hein? Então, os Estados Unidos é um país que ali teve um grande avivamento, né? Não só na Rua Azusa, mas o passado, ele disparou para todas as nações aquilo que ele aprendeu do Senhor no início da criação dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem muitos modelos lá, sobre oração, sobre perseverança na presença do Senhor. Mas e aqui no Brasil, você acha que isso pode vir a acontecer ou a gente ainda está muito frio? Eu acho não, já está acontecendo. Já tem muitos lugares onde tem pessoas orando 24 horas, 7 dias da semana aqui no Brasil. Eu já fui em umas casas dessas e é sensacional. Nos últimos dias, né, o Senhor diz que profetizaremos, né, que os filhos não, agora eu confundo, mas tudo através da oração vai acontecer. Então, a igreja precisa orar para que o Senhor derrame o seu avivamento final dos últimos dias, né? E através da oração. No Brasil, lógico que tem todo o jeitinho nosso brasileiro, né? Mas está acontecendo. Eu vejo na nossa igreja. Posso contar daqui. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que a intercessão às vezes orava num corredorzinho em frente aos toaletes. Aqui até me emociono. Eu lembro que a Wanda, mais algumas senhoras ficava em frente do toalete, dentro da cozinha, quando a gente era sobre loja. E quando o Senhor nos deu a sala, né? Da nossa sala de oração, eu falei, Senhor, o Senhor está fazendo algo. Sim. E aí a gente vê o movimento da igreja de oração se aumentando, né? Se desenvolvendo, e sem a gente fazer muito esforço. Uma coisa que eu vejo é o próprio Oração em Foco, que é o culto de oração da nossa igreja, né? Começou com ali poucas pessoas, só nós da equipe de oração, e a gente vem perseverando, e glória a Deus, o que a gente inaugurou esse ano, né, a gente inaugurou 2023, com o tema Entrega Total, e veio, assim, mais de 100 pessoas, foi o culto mais, assim, eu falei, Senhor, é isso, o Senhor está chamando a igreja para orar. Eu achei muito legal também o culto dos homens de oração, só para orar 11 horas da noite. É demais, eu achei sensacional. Porque, né, com essa rotina que a gente tem na cidade grande, chega do trabalho cansado, e ainda o homem, né, porque a mulher, eu tenho a impressão que a mulher é mais disposta, né, para oração. O pessoal acha que o ministério de oração é só para mulher. Não, viu, gente? É para todos. E tem homens? Tem, na intercessão temos muitos homens, graças a Deus, eles nos sustentam ali, né, também em oração. Mas é um ministério mais para mulher mesmo, tem muita mulher. Mas o meu sonho como líder ter todas as faixas etárias, desde criança até os idosos, adolescente, né? E eu creio que esse tempo está chegando, que a igreja está se movimentando, e não só a nossa, a igreja de Cristo. Amém. Vivi. Eu agradeço muito. E claro, um tema sobre oração, a gente não pode deixar de fazer uma oração. Amém. Né? Você pode orar, por favor? Amém. Oh, Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu para falar desse elo que temos com o Senhor através da oração. Eu oro aqui, Senhor, por cada um que está assistindo esse podcast, que o Senhor possa tocar eles, despertar esse tempo a sós com o Senhor, Pai. Tira dele todo o medo, toda a preocupação, tudo aquilo que tem impedido eles de ser sinceros com o Senhor através da oração. E porque eu sei, Senhor, que através deste tempo, a sós com o Senhor, o mais o Senhor fará. Toca no coração de cada um, Senhor, para despertar para esse novo tempo da oração que o Senhor está chamando a sua igreja.
Fique conosco, abençoe cada um de nós, Senhor. E que a tua vontade seja completa em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, espero que vocês tenham sido abençoados por este podcast. Foi muito bom, Vivi. Obrigada. A gente termina até mais leve, né? Mais suave. Que bom. Deixa o meu convite, viu, gente? Nós temos nossas reuniões de oração, como ela falou, dos homens às quartas-feiras à noite. Temos também às quartas, 3 horas, todos os domingos, às 8 horas na sala de oração e também oração em foco, a terceira sexta-feira de cada mês. Ou seja, tem muita programação sobre oração. Então, além de você orar, venha também orar aqui na igreja. Amém. Gente, ficamos por aqui, então. Muito obrigada pela sua participação e fique ligado que tem mais Edifique Podcast. Amém.